Fala galera, beleza? O juiz Luiz Roberto Barroso, líder do Supremo Tribunal Federal, optou por postergar a análise do recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contra a decisão que validou a revisão da vida toda como constitucional. Isto possibilitaria aos beneficiários aposentados a escolha da metodologia mais favorável para o cálculo de seus proventos. Neste vídeo, eu compartilho um trecho do discurso proferido pelo magistrado Flávio Dino a respeito deste processo de reavaliação nas aposentadorias, a fim de que você esteja informado sobre os argumentos apresentados durante a análise judicial. Acompanhe agora o que ele expressou. A partir de uma indagação. É claro que, ao interpretar um sistema jurídico, é não só legítimo, como imperativo, que nós levemos em conta fatores econômicos. O consequencialismo é uma exigência emanada diretamente da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, marcadamente o artigo 20. Então, nós não podemos ignorar argumentos relativos à economia, à estabilidade do país. Certo que não. Por outro lado, é claro, num texto bastante antigo e de todos conhecido, artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os julgadores devem obrigatoriamente observar os fins sociais a que as leis se destinam. Então, é claro que nós temos que cotejar uma leitura jurídica com fatores atinentes a aspectos que poderiam ser vistos inicialmente como extrajurídicos, mas não o são. Ocorre que há uma fronteira, há um limite. O limite é dado pelo direito. Nós devemos levar em conta, claro, esses argumentos, desde que sejam compatíveis com critérios teóricos, científicos, que nós devemos zelar. E é assim que eu enxergo essa polêmica. Portanto, eu não vou aqui despender considerações sobre se isto é bom ou ruim para tais ou quais segmentos, ou se isso é bom ou ruim para o sistema de seguridade, etc. Eu analiso o tema jurídico tal como ele está posto. Nós tivemos uma lei. Esta lei, a 9876, alterou um regime jurídico. Ora, é de boa técnica que, ao alterar um regime jurídico, haja, quem sabe, uma transição, regras de transição, para sair de um regime jurídico e entrarmos no outro. A pergunta que faço a este tribunal: o regime jurídico que vigorava no nosso país antes da 9876 previa o cômputo de todas as contribuições? Não. Tal nunca ocorreu no nosso país. Desde a Lei Eloy Chaves de 1923, que inaugura o sistema previdenciário no nosso país. Quando nós lá consultamos, nós vamos ver que ali já havia o afastamento dessa ideia que levasse em conta a vida toda. 5 anos. 1923 eram os 5 últimos anos de contribuição dos trabalhadores ferroviários. Quando eu era bem criança, e já se vão mais anos do que eu gostaria, vigorava a consolidação das leis da Previdência Social, de 1984. Ali havia o cômputo da vida inteira do segurado? Também não. Na Constituição de 1988, primitivamente, no texto originário, havia o cômputo da vida inteira? Não. Na Lei 8.213, obviamente, regulamentando a Constituição de 88, tampouco havia. Então, nós temos, a meu ver, uma incompatibilidade conceitual, científica. Não se cuida de interpretar uma regra de transição de um regime pré-existente para um novo regime. Por uma razão simples: esse regime da vida inteira jamais existiu até a Lei 9876. Ele não existia na ordem jurídica. E nós não temos autorização para criá-lo agora. Porque isso implicaria, na verdade, uma atividade primariamente normativa. Uma atividade materialmente legiferante. E nós podemos até desejar fazer, mas não podemos fazer. Nós somos supremos, no limite da competência, jamais fora dela. E por isto é que eu não vi, li, estudei, analisei toda a produção sobre isso, decisões das cortes de direito infraconstitucional, ouvi o voto do ministro Alexandre de Moraes com muita atenção, e não consigo enxergar a não ser um desejo justo, eventualmente, um desejo razoável, de criar uma norma nova. E não vejo, portanto, razões para tanto. O regime existente antes da Lei 9876 não era de vida toda. Era de 36 últimas contribuições. E se, portanto, nós considerássemos que o artigo 3º poderia ser objeto de opção, estamos nós a criar um sistema jurídico onde não havia. Definitivamente não havia. E, portanto, não vejo cientificidade para suportar esse raciocínio. Eventualmente, ele pode ser agradável, mas ele não é, data vênia, jurídico.
Essa é a razão, senhor presidente, pela qual considero que as duas regras válidas devem ser observadas, tais como postas, tais como o legislador definiu há 2 décadas e meia atrás. Uma é a situação objetiva regida pelo artigo 3º. Outra é a situação objetiva regida pelo artigo 29. E não há ali nenhum suporte, tampouco na Constituição, tampouco no conceito de direito transitório, para nós criarmos um terceiro regime jurídico que jamais existiu no direito brasileiro, a chamada vida toda. E por isso mesmo eu considero que nós não devemos fazer uma interpretação casuística, e sim uma interpretação sistemática, científica, para zelar pela coerência interna do sistema jurídico, que, de resto, é a principal missão de uma Suprema Corte em um país. Por isso, senhor presidente, pedindo, claro, todas as vênias a quem, neste plenário e fora dele, pensam de modo diverso, eu acompanho o voto do ministro Zanin, no sentido de que nós devemos julgar improcedente e, ao mesmo tempo, expungir essa aparente dúvida, para mim inexistente, com a fixação da interpretação proposta por Sua Excelência. É o meu voto, senhor presidente. Conseguiram compreender? Bom, eu espero que estas informações tenham sido valiosas para você. Caso ainda haja alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Faremos o possível para responder as perguntas mais frequentes em nossos próximos vídeos. Antes de encerrarmos, gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Aguardo por vocês em nossos próximos vídeos, um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!